Olá! Nas últimas décadas, o movimento negro e boa parcela da população brasileira vem fazendo uma releitura daquilo que nós oficialmente aprendemos nas escolas, ou seja, de que a libertação da escravatura aconteceu no mês de maio. Então, é sobre essa releitura, suas causas e consequências, que nós vamos conversar no programa Uber Conhecimento, que está começando. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos convidados. Começo apresentando Jorge Luiz Terra da Silva, que tem graduação em Ciências Jurídicas e Sociais e mestrado em Direito. E atualmente é procurador do Estado da Procuradoria-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Atua em áreas como eficiência e desenvolvimento, administração pública e operacionalidade, e integra a Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra aqui da OAB no Rio Grande do Sul e é voluntário em diversas ações sociais. Seja muito bem-vindo, procurador. Obrigado. Também quero apresentar Laura Fernanda Zacher, que tem graduação em Ciências Sociais e é mestrando em Sociologia. Atua na Defensoria Pública da União do Rio Grande do Sul e na Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra da OAB Rio Grande do Sul. Pesquisa temas como violência, cidadania, direitos humanos e políticas públicas. Seja bem-vinda, Laura. E eu começo conversando com o procurador Jorge Terra, que é o seguinte: oficialmente nós aprendemos que maio é o mês em que acontece a libertação da escravatura, mas o movimento negro deslocou essa data para novembro, especialmente 20 de novembro, onde nós lembramos da morte de Zumbi dos Palmares. Por que aconteceu esse deslocamento? Na verdade, esse deslocamento é um bom nome. Foi promovido ou foi idealizado por alguns rapazes de Porto Alegre, né? Não nativos de Porto Alegre, mas que moravam em Porto Alegre, que começou a discutir por que não ter como uma referência alguém que lutou contra a escravidão do que alguém que de alguma forma se beneficiou da escravidão. Perfeito. Né? E eles sempre batalharam por essa questão até que o movimento negro, mais precisamente o movimento negro unificado, conseguiu levar para o Brasil todo toda essa ideia e que acabou prevalecendo extraoficialmente, inicialmente, e depois oficialmente. Por incrível que pareça, em muitos municípios é feriado, é um feriado, e no Rio Grande do Sul já houve 2 ou 3 tentativas para que virasse um feriado, já que foi o local onde se idealizou isso. Perfeito. E por duas ou 3 vezes, ações judiciais impediram que isso se concretizasse. Por que dia 20 de novembro não é reconhecido no Rio Grande do Sul como em outros estados? Não é um privilégio do Rio Grande do Sul essa invisibilização do racismo no Brasil, né? Nós temos, infelizmente, ainda no século XXI, uma crença de que nós vivemos em um país com uma democracia racial e não um país que vive ainda hoje um profundo racismo nas relações estruturantes da sociedade, ou seja, é um sistema que persiste mesmo com a abolição formal da escravidão, mas um sistema que persiste nas nossas relações, nas nossas instituições, através de um racismo, ou seja... Muitas vezes não visto. Não visto, ignorado. Né? Mas que sim gera benefícios para uma parcela da sociedade e imensos malefícios para outra, e malefícios que indiretamente reverberam nesses privilegiados também. É só a gente pensar na questão da violência no nosso país. No momento que a gente entende que uma juventude pode morrer, a gente entende que várias pessoas também podem morrer, e a gente vive numa sociedade violenta, portanto, para essa sociedade como um todo. E essa violência se faz muito mais presente, de forma muito mais intensa, junto às populações negras do que as brancas. E aí é que entra de novo a questão do racismo. Por que alguns podem morrer violentamente e a sociedade não se indignar, enquanto outros, quando algo muito menor acontece, gera uma grande comoção? Por que alguns morrem e nós entendemos isso como normal? Né? E geralmente, em sua grande maioria, são jovens e negros. Por que nós encaramos com tanta naturalidade a morte desses milhares de jovens? Porque, na verdade, o preconceito e o racismo, isso já está, digamos, regulamentado pela legislação, mais ou menos, pelo menos, né? Mas existe alguma coisa que a gente chama de preconceito e racismo na nossa memória cultural.
o que é um pouquinho mais complicado da gente trabalhar, porque depende de reeducação, mudança de paradigmas e tal. Como é que o movimento negro encara essa reeducação de toda a sociedade diante de paradigmas e valores que a Laura estava comentando? No direito nós aprendemos que o direito é fato, norma e valor, né? O que está nos faltando, e não é só nessa questão, são valores, né? Valores no sentido de sermos solidários, termos empatia, termos compreensão de que há pessoas em sofrimento. Nós, como sociedade, como bem disse a Laura, percebemos, sabemos, mas não nos importamos, né? Sabemos que uma boa parte da população morre mais, recebe menos, tem menos acesso a bens e serviços, tem piores condições de trabalho, mas isso não nos aflige, né? Porque não altera a nossa vida. Talvez não altere, as pessoas não têm a percepção de que altere. Isso, na verdade, é um pouco característico da nossa cultura brasileira. Sim. Tem um grupo que se privilegia diante do trabalho de outros tantos. Isso reflete quase o período medieval, onde as coisas aconteciam assim. Sem dúvida. O senhor se referiu à questão da lei, né? Bom, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial, por exemplo, que não tem nenhum artigo cumprido. Nós temos leis no campo da educação que obrigam a ensinar história e cultura africana, afro-brasileira e indígena. Com relação à cultura africana e brasileira é de 2003, com relação à cultura e história indígena é de 2008, e não é cumprido por nenhum estado da federação, por nenhum município da federação, e, portanto, eles também não fiscalizam as entidades privadas, né? Nós temos disposições na Constituição, que, no seu texto original, no seu texto de 88, que obrigam a ensinar a história de acordo com os povos formadores dos povos brasileiros, mas ainda temos uma cultura extremamente eurocêntrica. Sim, né? sim. Nós temos leis de combate ao crime de racismo ou ao crime de injúria racial que estão sendo ineficazes, né? 70% das pessoas que respondem por crimes raciais, sejam eles na forma de injúria ou na forma de crime de racismo, são absolvidas. Olha só. E isso sem contar que, como a pena mínima é de 1 a 3 anos e multa, como a pena mínima é de 1 ano, o Ministério Público é obrigado a ofertar a transação, que popularmente seriam cestas básicas, né? Então, nós temos uma ineficácia muito grande. Bom, não é muito divulgado, mas o nosso Código Penal está sendo reformado. E foi constituída uma comissão de notáveis. E que trouxeram algumas novidades, como a eutanásia e outras questões. Quando chegou nessa questão dos crimes raciais, eles fizeram o quê? Eles reproduziram parte dessa lei que leva a 70% da absolvição e mais o Código, que também leva a 70% da absolvição, sem nem considerar a eficácia, ou melhor, a ineficácia da lei atual, né? Então, o que nós vivemos é o que se tem entendido como um grande estereótipo, né? Como já foi dito pela Laura, nós vivemos o mito de que nós somos uma sociedade miscigenada, harmonizada. Perfeito. E que racismo não há. Portanto, se racismo não há por que ter leis que se preocupem com isso, não há por que ter estruturas que se preocupem com isso, e não há por que discutir essas questões no campo da política, no campo do direito, no campo da moral, né, que é onde estão os direitos humanos, né? Então, todas as vezes que alguém provoca essa discussão, é essa pessoa que quer desagregar uma nação unificada. O que nós ainda não compreendemos é que nós não vamos chegar ao desenvolvimento que nós sempre prometemos, né? Sim, desde pequeno, sempre ouvimos, esse é o país do futuro, né? Sempre do futuro. Desde o tempo das propagandas do sapato Vulcabras, né? E esse futuro não chega nunca. Talvez a gente não tenha percebido ainda que nós só vamos chegar a esse desenvolvimento prometido e desejado quando todos nós formos juntos, né? Quando uma parte for, né? Nós temos alguns dados socioeconômicos dentro de Porto Alegre ou dentro do Rio Grande do Sul
que se equiparam à Europa. Né? Então, exemplifica esses índices. Tem alguns dados com relação à qualidade de vida no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, por exemplo, que se equiparam, já houve reportagens inclusive sobre isso, com relação a que se equiparam a cidades europeias. Né? Ao mesmo tempo, nós temos outras regiões da mesma cidade, perfeito, né? que não tem água, que não tem transporte, que não tem isso e não tem aquilo. Não tem equipamentos urbanos. Né? Sim, sim. Aliás, o Bresser Pereira já escreveu sobre isso, né? Que o nosso maior problema é a desigualdade. Né? E eu estou cada vez mais convencido disso, de que a desigualdade, ela acaba sendo um efeito, mas também muitas vezes ela é uma causa de numerosos problemas que nós teimamos em não enfrentar. Muito bem, nós vamos agora para o quadro Ciência em Foco, depois do intervalo, e já voltamos. O Ciência em Foco de hoje é sobre a mulher negra e o mercado de trabalho. É sabido por todos nós que nós vemos, historicamente falando, de uma sociedade onde os cargos, né, de trabalho eram ocupados, em sua maioria, por homens. Né, isso desde os primórdios da humanidade. E as mulheres ficavam mais ao lar, cuidando dos filhos, enfim. Né? Então, devido a isso, com certeza, né, até que a humanidade tivesse uma evolução, gradativamente poderia ser demorado. Mas hoje nós já estamos em 2018 e esse problema, essa problemática já deveria ter sido resolvida, porque nós falamos que somos uma sociedade tão inovadora, né, tão tecnológica, aceitamos tantos tipos de diversidade. Então, esse tema já deveria ter sido resolvido e nós já deveríamos estar tratando, né, de forma igualitária. Aqui no curso de administração da UBRA, a gente tem atividades de pesquisa e extensão que já trabalham essas linhas, né, de mulher no mercado de trabalho, trabalho do gênero, raça, e é um trabalho bem interessante, a sociedade vem para dentro, a gente discute, os alunos também trazem propostas. Desta forma, a gente consegue, então, trabalhar melhor e entender o contexto da mulher, né, no mercado de trabalho e tentar reverter esse quadro que hoje é realmente crítico. Né? Então, a gente, dentro da universidade, usa muitas temáticas e usa a extensão e pesquisa para que os alunos entendam que, na prática, é uma situação emergente e que precisa de um olhar de todos. Abolição da escravatura, da ficção aos fatos, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. Temos como convidados o procurador Jorge Terra e a socióloga Laura Fernanda Zacher. E eu queria começar nesse segundo bloco fazendo uma pergunta para você, Laura. Qual foi o impacto da escravidão na Constituição, da cultura, da estrutura brasileira? Essa pergunta é excelente porque é uma pergunta que dificilmente nós fazemos ao pensar o nosso país. Quando nós pensamos na Alemanha, nós pensamos o tempo todo o que o nazismo fez com a Alemanha. Perfeito. Nós não pensamos o que a escravidão fez com o Brasil. Né? Felizmente, o pensamento social brasileiro se dedicou muito sobre o impacto da escravidão na Constituição do Brasil-Nação, né, desse país. Mas as visões sobre isso hoje, inclusive, são um tanto quanto conflitantes e é do debate acadêmico. Isso também é muito interessante. Sim. Que haja, né? Mas há um sociólogo brasileiro que tem dado bastante ênfase para a escravidão como uma chave explicativa central da sociedade brasileira, que se chama Gessé Souza. E ele, inclusive, tem publicado recentemente cada vez mais sobre o assunto, tentando entender esse país tão complexo e por que ele não vira o país do futuro, como bem comentou o Dr. Jorge Terra. Né? E o argumento dele é porque a gente não revisitou a escravidão. Nós não fizemos esse processo que a Alemanha fez com o nazismo. E daí a grande importância de uma comissão da verdade sobre a temática para que nós pensemos as nossas raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, mas que para Gessé não é o nosso patrimonialismo. É a nossa escravidão. Né? Então, esse giro analítico tem sido muito provocador, né? Mas necessário. Porque, na verdade, olhar e admitir o erro, isso exige daquela pessoa uma atitude de grandeza.
talvez nós não tenhamos ainda chegado, como nação brasileira, a um estágio de maturidade, enfim, para reconhecer de fato que nós erramos e nós precisamos rever isso o mais urgente possível. Não se muda uma cultura econômica, digamos assim, né, do trabalho escravo para o trabalho assalariado, sem preparar as pessoas Claro. para esse novo mercado. O que se fez, na verdade, foi criar tipos penais. Né? Um dos primeiros tipos penais no Brasil são a vadiagem, portanto, quem não tinha emprego era vadio. Olha só. Né? E quem estava saindo de uma senzala foi direto para a prisão. E o segundo, a capoeiragem. Esse foi o planejamento que o Brasil fez para uma parte de sua população. Né? E quando a gente diz 130 anos, parece que faz muito. Né? E as pessoas até dizem que nem se deveria estar discutindo isso, porque seus parentes também tiveram muitas dificuldades e tal. Fazem comparações de sofrimento. Eu gosto de lembrar uma questão bem simples. A minha avó é de 1910. O meu avô é de 1907. Façamos as contas e vamos verificar que eles estavam bem próximos da abolição da escravatura. Sim. Né? A caminhada do meu avô ou dos meus antecedentes até chegar a essa cadeira que eu estou aqui nesse momento, né? E a cadeira que eu ocupo na Procuradoria, e a cadeira que eu ocupo na OAB, né? É uma caminhada curta em termos de história. E nós não podemos esquecer que eu trago nas minhas costas, e muitos negros trazem nas suas costas, mais de 300 anos de uma vida bem diferente desta. Exatamente. Né? Então, nós temos um compromisso de mudança como a sociedade brasileira toda. Como um todo tem. E a gente ainda encontra resistências. Então, a Comissão da Verdade tem esse foco, que é mostrar aos senhores, mostrar às senhoras, mostrar a toda a sociedade os compromissos que nós todos temos com a mudança. Ainda aqui em Porto Alegre, com dados da FEE, nós sabemos que os homens negros recebem menos do que os homens brancos. Na mesma função. Na mesma função. Olha só. Nós consideramos um absurdo taxas de 10% de desemprego, desculpe. Os negros e negras na região metropolitana de Porto Alegre, eu não estou falando de Ferguson, região metropolitana de Porto Alegre, há mais de 5 anos enfrentam taxas de 12%. E isso, para nós, não faz a mínima diferença. Né? Fora as questões de mortalidade, que nós já ouvimos, de alguma maneira já ouvimos, né? Fora o fato de que as crianças negras, quando vão à escola, né? Existe a festa do imigrante, existe a festa da colonização, existem outras tantas festas e outras tantas histórias, belas histórias que são contadas de pessoas que também atravessaram o Atlântico, né? E vieram aqui e nos ajudaram a nos tornar a nação que somos. Mas uma parte da população que também veio, mas que veio forçada, essa história nós simplesmente negamos. E negamos inclusive nas escolas. E os alunos negros, e isso também leva a uma evasão escolar, acabam não tendo esse pertencimento a esse ambiente que não conta a sua história. Ou conta simplesmente como uma vítima de uma crueldade, mas não conta os seus protagonismos, não conta os seus heróis, e não conta, apesar da lei de diretriz e base de educação determinar isso, né? Que sejam contadas as histórias dos povos formadores com protagonismo. Né? Laura, aquilo que o procurador Jorge Terra estava comentando, no fundo, nós não entendemos porque, na verdade, nós ignoramos como sociedade. Tem um filme, um vídeo muito bacana, que inclusive eu uso em sala de aula, que chama-se Vista Minha Pele. E quando os alunos assistem esse vídeo, eles ficam impactados de se colocar no lugar do outro. Na verdade, você como estudiosa da sociedade, é difícil a gente se colocar no lugar do outro. Para isso, a gente não pode ignorar a história do outro. Exato. E é muito importante um programa como esse, em uma universidade que produz conhecimento, pensar as relações étnico-raciais, o racismo e todo esse peso histórico que nós carregamos. Né? Eu me emociono muito quando eu escuto o Dr. Jorge, porque é
É até difícil continuar o programa depois de escutá-lo e a amizade que nós construímos, né, durante esses anos diz muito de uma sociedade que nós queremos, dessa construção de que nós podemos dialogar e construir, né, escutar o outro, respeitar essa memória e reconstruir relações sociais. Ou seja, eu aqui hoje falo como uma mulher branca, né, de um nível socioeconômico que tive acesso a uma universidade. Sim. E que pude me dedicar a esses estudos. Sim. Né, e que não tive os meus antepassados vindo me emociono mesmo, né, vindo para a América de forma forçada, de uma forma tão cruel. Eu acho que isso é importante e a comissão proporciona isso, de que a gente reflita e consiga reconstruir relações a partir desses relatos, dessa memória, e de entender justiça como um passo adiante que precisa voltar ao passado, reconhecer essa violência, reconhecer o lugar que nós ocupamos, né? E aqui eu falo abertamente, de uma forma muito direta, honesta e com o peso da responsabilidade, como bem colocou o Dr. Jorge Terra, de que a comissão possui, de colocar para as pessoas que estão em casa e que nunca refletiram sobre isso, seja porque a escola não provocou, seja porque a universidade não provocou, porque muitas vezes a universidade também não provoca essa discussão, ou porque a sua família também não provocou essa discussão, de que nós, pessoas brancas, precisamos reconhecer, de que nós precisamos nos educar para relações étnico-raciais democráticas, que reconheçam todo esse histórico e como eles reproduzem o nosso cotidiano. Que dispositivos são esses que fazem esse racismo se reproduzir cotidianamente, assim como outros tipos de desigualdades. Mas que numa sociedade como a brasileira, com nossa trajetória histórica, acaba sendo muito mais forte a reprodução das desigualdades étnico-raciais do que desigualdades de gênero entre nós dois, por exemplo, que somos brancos. Ao contrário do que ocorreria se uma mulher negra estivesse sentada aqui no meu lugar. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Dica do Programa e já voltamos para as considerações finais. A dica do programa de hoje é sobre a representação do negro na sociedade. Com relação a este tema, a gente sabe historicamente também se falando que o negro ele representa mais de 50% hoje da população brasileira, né? É afrodescendente. Então, diante disso, deveria ser tratado de forma muito natural. O que não acontece, né? É necessário sempre criar programas para a inclusão dos negros, cotas para poderem estudar, e a gente sempre tem que voltar na história para entender um pouco, porque chegou um momento em que os brancos estavam à frente e os negros estavam sendo mutilados, aprisionados. Houve uma questão de atraso nesse sentido. Para a gente conseguir crescer junto, né, todos deveriam ter os mesmos direitos, as mesmas oportunidades. E infelizmente, né, a gente tem a questão da discriminação hoje. Talvez a ideia seja trabalhar um pouco a antidiscriminação, o antirracismo para aquelas pessoas que ainda pensam assim e que acabam travando um pouco a evolução plena, né, da nossa sociedade. A gente precisa realmente criar estratégias, né, evoluir nossos pensamentos para que a igualdade e os direitos humanos sejam aplicados realmente na prática de forma natural. Abolição da escravatura, da ficção aos fatos, é o tema do Ubra Conhecimento dessa semana. E nós vamos agora para o recado final dos nossos convidados, socióloga Laura Fernanda Zacher. O seu recado final? Eu gostaria de deixar então um convite à reflexão em alusão aos 130 anos da abolição da escravidão no nosso país, que as pessoas entendam que é uma questão de todos e todas nós, e a Comissão, na verdade, está aí para acolher essas reflexões e propor transformações para a sociedade brasileira, para que nós alcancemos um futuro, de fato, melhor para todos e todas, especialmente para a população negra. E isso passa pelo reconhecimento de nós, pessoas brancas, da importância de encararmos essa questão de frente. Então, deixo contato para que nos acompanhem nas redes sociais da Comissão da Verdade,
e colocando a nossa instituição também, a Defensoria Pública da União, à disposição para continuar com o debate com a universidade. Muito obrigada. Bem. Procurador Jorge Terra, o seu recado final. Eu agradeço a oportunidade e, mais uma vez, reforço que a comissão é mais do que são os membros, né? Na verdade, como sociedade, nós devemos nos converter numa grande comissão. Uma comissão que reveja seus procedimentos diários, no seu ambiente de trabalho, em casa, na escola. Nós precisamos realmente repensar qual o nosso papel como cidadão, né? Que contribuição estamos dando para que tenhamos uma sociedade melhor, uma sociedade diferente e aí sim uma sociedade justa, democrática e solidária. Sem nós tratarmos da questão da igualdade racial, eu não acredito que nós tenhamos esse projeto de nação que tanto nos faz. Né? Eu, portanto, coloco a comissão à disposição e também espero que a sociedade nos procure, como tem nos procurado, por e-mail, por telefonemas. As pessoas têm procurado a comissão e se colocado à disposição. Então, eu espero que esse seja um grande movimento. A OAB pretende que que não se encerre aqui. Nós temos, na verdade, esse trabalho é um primeiro passo. Depois nós vamos para as disputas, para as discussões, para os consensos e também para os dissensos. Mas o que nós precisamos mesmo é da participação das pessoas. E esse não é um movimento dos negros, é um movimento da sociedade. Portanto, é importante que todos venham, que todos compareçam, que todos opinem e que todos estejam dispostos a refletir sobre a sua situação, sobre a sua posição e sobre a sua capacidade de auxiliar na melhoria do nosso nível civilizatório. Ok, muito obrigado, Procurador Jorge Terra, por essa conversa. Muito obrigada, socióloga Laura Fernanda Zacher. Muito obrigado você pela companhia e nós nos encontramos na próxima semana para mais um Ultra Conhecimento. Até lá!